Continuando nossa aula, terceira lição do nosso livro, O Temor que Vence o Medo, de Wayne Mack e Joshua Mack. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre temor de homens. Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, eu não temo homem algum. Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, em muitas vezes, ou nosso medo está relacionado aos homens, ou ao que os homens podem nos fazer. E quando a gente menos espera, nós estamos presos, amarrados por conta do medo. Em nossa aula hoje, eu queria meditar com vocês sobre um tipo de medo que é bom. E você vai falar: pastor, existe um medo que é bom? Claro que existe. É o nosso temor ao Senhor. A palavra é muito linda quando ela nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o único temor que nós devemos ter. Um temor que eu ousaria dizer que nós precisamos cultivar. O temor ao Senhor é aquela reverência santa a quem Deus é, ao que Ele significa. O temor santo ao Senhor é eu saber quem é o Deus a quem eu sirvo e que eu irei prestar contas a esse Deus. Então por isso eu não vivo a minha vida como eu bem entendo, mas eu vivo essa vida debaixo do temor do Senhor. É algo que nós precisamos entender, porque nós muitas vezes falamos assim: eu não quero temer a ninguém, e nós achamos que isso é sábio, quando na verdade isso é sinal de loucura. O temor ao Senhor nos evita de cometer erros. O temor ao Senhor nos evita de cair em pecado. Ora, por que eu não vou em tal lugar? Por que eu não vou praticar algum ato? Porque eu sei que se eu for para lá, eu vou cair em pecado. Isso é temor santo. É um temor que me faz não pecar. É um temor que me aproxima de Deus. O temor de homens, por outro lado, ele é um temor altamente doentio, porque ele nos aprisiona. O temor de homens, ele nos machuca. O temor de homens, ele nos mata aos pouquinhos. O temor de homens faz com que você se anule. Ao contrário da ousadia que é esperada, da intrepidez que é esperada do cristão, nós vemos cristãos fechados, temerosos, com medo daquilo que o homem pode fazer. Ora, nós não precisamos ter medo do homem. Afinal, o homem, ele é carne como nós. Ainda que ele tenha mais poder sobre minha vida, podendo até mesmo me ferir, o máximo de mal que ele pode me fazer contra o meu corpo. Por isso que o temor de homens é tão ilógico. Não estou dizendo que você não deva ter reverência às suas autoridades. É claro que nós devemos ter reverência aos nossos pais, aos nossos governantes, ao pastor, aos nossos líderes. Reverência, sim. Temor, não. Me lembro em certa oportunidade que quando eu fui conversar com um pastor, eu quase passei mal de tanto medo. Antigamente, as pessoas tinham prazer em infundir temor nos outros. E a pessoa se sentia mais forte porque dizia assim: tal pessoa jamais falará comigo porque tem medo de mim. Quando na verdade, nós, apesar da reverência, nunca deveríamos temer pastor, autoridade, homem algum.
Claro, tratar com todo respeito, com todo carinho, orando, desejando a bênção do Senhor sobre a vida deles, apesar das nossas diferenças políticas que eventualmente possam vir a acontecer. Mas eu não preciso temer o que vai acontecer comigo. A gente vive de uma forma semelhante ao mundo. Nós vivemos no Jardim Brasil. É um bairro complicado. É um bairro que tem suas lutas. Que nós teríamos todo o direito de temer uma série de problemas. Mas eu me lembro de um versículo que diz assim: que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ora, é claro que eu não vou sair deixando tudo aberto por aí. Mas isso não precisa me roubar a paz, a ponto de eu ter um medo tremendo que eu não vou sair de casa essa noite, porque se eu sair de casa, alguém vai me assaltar. Não, eu não preciso ter esse medo. Porque se porventura Deus, em sua infinita graça, permitir que eu porventura seja assaltado, há um propósito do Senhor nisso tudo. Se porventura Deus permitir que minha vida seja ceifada por qualquer motivo, seja um acidente de carro, seja um roubo mal sucedido, ou qualquer outra coisa que todos nós estamos sujeitos, Deus está no controle. Ainda que eu não entenda e não concorde, eu posso me submeter ao Senhor com a certeza de que Ele está no controle. Eu não preciso viver com medo. Eu não preciso viver com medo. Eu posso andar em paz. O grande problema do temor de homens é que o temor de homens é pecado. Ou seja, quando eu temo os homens mais do que eu temo a Deus, eu estou em pecado. Nós vivemos no Brasil hoje uma questão muito complicada com relação aos nossos preços. O que antes a gente pagava R$1,50, R$1,70 de combustível, hoje a gente paga R$4 por litro. Um pão que antes com R$1 você comprava 4, 5 pãezinhos, hoje você compra um. Você ia no mercado com R$15 e sabia que você ia sair de lá com 1 quilo de acém. Hoje, com 1 quilo de acém, você vai sair pagando R$35, R$40, dependendo do mercado que você for. Isso tudo nos gera medo. Ah, pastor, eu fico inseguro. Não é medo. A palavra é medo. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Eu tenho medo de que meu dinheiro venha a faltar. Eu tenho medo de que o pão de cada dia venha a faltar. Você já consegue perceber onde está o pecado nisso tudo? Eu começo a tirar a minha confiança de Deus, da sua promessa, e eu começo a colocar os meus temores acima de Deus. Então, de repente, eu passo a ter medo de não ter mais emprego, eu passo a ter medo de que falte o pão, eu passo a ter medo de que a segurança vai faltar, eu passo a ter medo de tudo. Mas, na verdade, eu preciso voltar a olhar para trás e dizer: Senhor, quem é o Deus a quem eu sirvo? O Deus a quem eu sirvo me promete que se eu buscar em primeiro lugar, o sustento nunca me faltará. Eu posso orar com ousadia ao Senhor e dizer: Senhor, eu te louvo, porque pela fé eu creio que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. A carne pode estar R$50. O pão pode estar R$1 cada pãozinho. Mas a provisão diária não falta. Deus abre portas. De alguma forma. Por ser pecado, quando eu vivo de acordo com esse medo, sujeito às intempéries da vida, como uma tempestade, eu na verdade estou dizendo que Deus não é capaz de me ajudar. Estou dizendo ao Senhor
tu não és poderoso o suficiente para cuidar de mim. E quando eu crio esse sentimento, eu fico feito um barquinho perdido no mar bravio. A onda vem e vira aquele barco, e a onda volta e vira para o outro lado. E quando você vê, você não dorme nem sequer à noite. Você acha que o mundo mudou? Que antigamente as pessoas não tinham problemas? Tinham também. Então por que os cristãos de antigamente conseguiam viver com tanta firmeza? Porque eles conheciam o Deus que ela servia. Isso quer dizer o quê? Que eu ando como naquela história de Jesus em meio à tempestade. As tempestades ao meu redor estão acontecendo, o barquinho pode balançar, mas ele não vira, porque Deus está naquele barco. E quando ele bem entender, ele levanta e diz: acabou a tempestade. Isso me faz viver com fé. Isso me transforma. Isso faz de mim um homem, uma mulher corajoso, corajosa. Eu não sou mais sujeito às mudanças, às variantes que esse mundo oferece. Esse mundo é altamente instável. Mas eu estou seguro na rocha inabalável que é o nosso Deus. É necessário que nós vivamos uma vida sem medo, ou melhor, apenas com o temor santo ao nome do Senhor. Encerro com uma palavra de arrependimento. Porque talvez você diga para mim: pastor, eu tenho isso, eu tenho vivido dessa forma, eu tenho vivido sujeito às angústias, às lutas que esse mundo me dá, e tem dias que eu não durmo à noite. Tem dias que eu não consigo dormir, e realmente tira sono. Eu confesso a vocês que eu já tive noites sem dormir. Imagino que você também já teve. As pressões da vida são enormes. Quanto maior a nossa responsabilidade, maiores são as pressões que a gente passa. Mas eu te desafio, meu filho, minha filha, a não viver mais com medo. Se arrependa. Corrija sua rota e viva uma vida de segurança, debaixo das mãos do Senhor. Amém? Oremos. Deus Santo, que a palavra pregada hoje nessa aula encontre morada em nosso coração. Que o Senhor venha, Pai querido, a nos transformar à imagem do Seu Filho, e que possamos viver a nossa vida com segurança, com firmeza e com coragem, com a certeza de que Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.